Estamos começando o programa O Campo em Notícia. Os principais movimentos da semana no campo ganham espaço a partir de agora. Eu sou Rejane Costa e esta edição do Campo e Notícia reúne reportagens, entrevistas, mercado e informações que ajudam a acompanhar o agronegócio. Uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net, com apoio de Sindag, o Sindicato Nacional da Aviação Agrícola, e Senar, conhecimento que movimenta o agro. Confira os destaques. Manchetes. Rio Grande do Sul regulamenta programa de regularização ambiental. Safra maior de noz pecan não deve reduzir preços, avalia o IBPCAM. Preço médio do búfalo supera R$ 10 por quilo vivo e indica valorização no Rio Grande do Sul. Leilão da GAP alcança média de R$ 97 mil e avalia cavalo crioulo em R$ 2.500.000. L-City Plant realiza tour técnico em Mato Grosso para avaliar manejo e eficiência de produtos no algodão. Selo Premium abre inscrições para azeites gaúchos da safra de 2026. A Arena dos Campeões aproxima público das técnicas de seleção animal durante a FenaGen. Hereford e Braford ampliam seleção por eficiência e menor emissão de metano. Correadale busca transformar tradição em informação para o criador. Votação escolhe vaca mais popular em 90 anos de história da raça holandesa. Ao longo do programa, a gente também percorre as regiões produtoras no Giro pela Rede, confere a previsão do tempo e atualiza as cotações agropecuárias. A edição ainda reserva espaço para a agenda dos próximos eventos do setor. O Campo e Notícias chega até você graças à força de uma rede que pulsa junto com o agro. Estão conosco as rádios 96 FM de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga, Planetário de Espumoso, A Folha de Não Me Toque, RCC de Santana do Livramento, Cotricel de São Cepé. Obrigada a cada emissora que nos ajuda a levar a voz do campo cada vez mais longe. Previsão do tempo. Na próxima semana, o tempo deverá oscilar entre instável e estável em todo o território gaúcho. A partir de sábado e no domingo, o sistema de instabilidade começa a se afastar, reduzindo a influência sobre o estado. A chuva deve ocorrer apenas em pontos isolados e com baixa intensidade, enquanto as temperaturas entram em leve queda. Na segunda e na terça-feira, uma nova frente fria deve trazer instabilidade, com previsão de chuva em alguns pontos da metade norte. Na quarta-feira, uma massa de ar mais seco e frio deve favorecer a estabilidade e provocar nova queda nas temperaturas em todo o Rio Grande do Sul. De forma geral, os acumulados de chuva devem variar entre 0 e 30 milímetros ao longo da semana, com pontos isolados podendo ultrapassar esse volume. Notícias agrícolas. O Rio Grande do Sul definiu as regras do Programa de Regularização Ambiental. A norma trata da adesão, da compensação de reserva legal e dos procedimentos para imóveis rurais com passivos ambientais. Quem esclarece o que muda é Arthur Chagas. O governo do Rio Grande do Sul publicou o decreto estadual que institui o Programa de Regularização Ambiental, o PRA, no estado. A norma estabelece procedimentos para a adequação de imóveis rurais com passivos relacionados às áreas de preservação permanente e às de reservas legais. O programa segue as diretrizes do Código Florestal Brasileiro, estabelecido por lei federal, que previu a criação dos programas de regularização ambiental nos estados. Para o advogado da HBS Advogados,
Unidos, Roberto Bastos Guidino, o decreto estabelece procedimentos para a regularização dos imóveis rurais no Rio Grande do Sul. Entre as principais inovações previstas pelo decreto estão a possibilidade de compensação da reserva legal, o cômputo das APPs no cálculo do percentual da reserva legal e a instituição do regime de reserva legal em condomínio. Assim, o decreto, ao mesmo tempo em que oferece caminhos viáveis para a regularização de passivos históricos, fortalece a valorização econômica dos serviços ambientais e incentiva a preservação dos recursos naturais, consolidando um modelo de desenvolvimento sustentável para o Estado. Entre as alternativas estão a aquisição de cotas de reserva ambiental, o arrendamento de áreas sob regime de servidão ambiental e a doação ao poder público de áreas localizadas em unidades de conservação de domínio público. Da agência AgroEffective, Arthur Chagas. Obrigada, Arthur. A atuação do El Niño em 2026 foi confirmada pela Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a NOAA. No Brasil, os efeitos devem variar entre as regiões, com maior risco de seca no norte, do norte e no nordeste, e mais chuva no sul. Em partes do centro-oeste e do sudeste, há tendência de precipitações irregulares, períodos secos mais frequentes e temperaturas elevadas. Segundo pesquisadores do CPEA da Exalc USP, o fenômeno deve aumentar a volatilidade climática e produtiva. A semeadura de trigo avança de forma irregular no Rio Grande do Sul, segundo o informativo conjuntural da Emater. Nas regiões onde houve chuva, o plantio foi retomado, mas em áreas com precipitações mais frequentes, o trabalho ocorreu apenas em curtas janelas de tempo firme. Nas lavouras com boa umidade e temperaturas favoráveis, o estabelecimento e o desenvolvimento das plantas são considerados adequados. Um tour técnico passou por 4 municípios de Mato Grosso para acompanhar o manejo do algodão. A Elicit Plant avaliou doses, momentos de aplicação e a integração dos produtos à rotina das lavouras. Quem traz a leitura desse trabalho é Nestor Tipa Júnior. A Elicit Plant realizou um circuito técnico em 4 municípios produtores de algodão de Mato Grosso para avaliar, em condições de campo, dose e momento de aplicação de seus produtos. O trabalho analisou a resposta das plantas em déficit hídrico, as altas temperaturas e as oscilações térmicas, além de compatibilidade com manejos já utilizados nas lavouras. Os ensaios foram acompanhados em Sorriso, Sapezal, Campo Verde e Primavera do Leste. Segundo o responsável pela Elicit Plant Brasil, Felipe Sulzbach, o objetivo foi reunir informações para definir recomendações específicas para a cultura. Precisamos entender com precisão onde a tecnologia apresenta a melhor resposta, qual é a dose adequada e em que momento a aplicação deve ser realizada. No algodão, ajustes de posicionamento podem interferir diretamente na arquitetura da planta e na capacidade de atravessar os períodos de estresse. Os resultados finais dependerão das colheitas previstas para os próximos 30 a 60 dias. Sulzbach observou que os sinais encontrados no campo ainda são preliminares. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. As entregas de fertilizantes ao mercado brasileiro chegaram a 9.760.000 toneladas no primeiro trimestre de 2026, segundo a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, ANDA. O volume representa crescimento de 3,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Somente em março, as entregas avançaram 18,7%. Mato Grosso liderou o mercado com 25,2% do total. Já a produção nacional de fertilizantes intermediários caiu 16,2% no trimestre, enquanto as importações recuaram 4%. O conhecimento abre caminhos no campo. O Senar oferece cursos gratuitos para qualificar sua produção e melhorar a gestão da sua propriedade de forma prática. E para resultados ainda melhores, conte com a ATEG, assistência técnica e gerencial personalizada direto na sua propriedade. Procure o Sindicato Rural da sua região e inscreva-se. Senar, conhecimento que movimenta o agro.
A safra gaúcha de nosso pecan pode crescer sem derrubar as cotações pagas pelo produto. A avaliação do IBPecan considera uma produção de até 7 mil toneladas, demanda externa e estoques ainda reduzidos. Quem apresenta o cenário é Arthur Chagas. Os preços da nosso pecan devem permanecer próximos aos registrados na safra anterior, mesmo com o crescimento previsto da produção brasileira. A avaliação do Instituto Brasileiro de Pecanicultura, o IBPecan, considera principalmente a demanda internacional, a abertura de novos mercados e a ausência de estoques elevados entre os maiores produtores mundiais. A expectativa da entidade indica uma produção nacional entre 6.500 e 7.000 toneladas nesta temporada. Segundo o presidente do IBPecan, Cleiton Valauer, os lotes de melhor qualidade tendem a encontrar condições mais favoráveis de comercialização. O avanço deve ocorrer com a maior carga de frutos nos pomares, a entrada de novas áreas em produção e a recuperação do setor após safras afetadas por problemas climáticos, entre eles as enchentes de 2024. Isso é uma característica muito comum depois de 2 anos de safras ruins que tivemos, né? A pior, com certeza, foi 2024. E com a falta de produto, os preços subiram de forma também artificial, de uma forma que não tinha como suprir essas demandas. Valauer afirma que a demanda externa aquecida e a abertura de novos canais de exportação ampliam as oportunidades para o produto brasileiro. Além disso, os principais países produtores, como Estados Unidos e México, não conseguiram formar estoques significativos, o que mantém o mercado global mais favorável para a comercialização da nossa pecan. Da agência AgroEffective, Arthur Chagas. Obrigada, Arthur. O valor bruto da produção agropecuária brasileira, o VBP, alcançou 1 trilhão e 400 bilhões de reais em maio, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária. A lavoura respondeu por 64% do total, enquanto a pecuária representou 36%. Apesar do valor elevado, o resultado ficou 4,6% abaixo do registrado no ano passado, principalmente pela queda nos preços de commodities como cacau, laranja e arroz. O estoque de cédulas de produto rural, as CPRs, atingiu 565 bilhões de reais em maio, alta de 13% em 12 meses, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária. No acumulado da safra atual, porém, os novos registros recuaram 6% e somaram 343 bilhões e 900 milhões de reais. Já as letras de crédito do agronegócio permaneceram praticamente estáveis, com estoque de 571 bilhões e 510 milhões de reais. Os azeites gaúchos da safra 2026 já podem disputar o selo Premium. A certificação exige acidez máxima de 0,3% e analisa origem, composição e qualidade sensorial dos lotes. Quem detalha os critérios é Nestor Tipa Júnior. Produtores de azeite extra virgem do Rio Grande do Sul podem inscrever até 30 de junho lotes da safra 2026 no selo Premium Origem e Qualidade RS. A certificação avalia a procedência das azeitonas e as características físico-químicas e sensoriais dos produtos. Os lotes aprovados poderão utilizar a identificação nas embalagens comercializadas. O programa é conduzido pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, com a participação do Instituto Brasileiro de Olivicultura, o IBROLIVA. O presidente do IBROLIVA, Flávio Obino Filho, afirma que o selo Premium está alinhado com a diferenciação do azeite extra virgem produzido no Brasil a partir da qualidade. O IBROLIVA defende a diferenciação do azeite extra virgem produzido no Brasil a partir da alta qualidade. Nós focamos desde o início num azeite super premium, um azeite que tenha qualidades sensoriais diferentes dos azeites que chegam nos supermercados. Segundo Obino Filho, a certificação integra esta proposta ao reunir a avaliação técnica e identificação do produto. Entre os critérios analisados está a acidez. Enquanto o limite máximo para que um azeite seja classificado como extra virgem é de 0,8%, os produtos candidatos ao selo Premium devem apresentar índice de até 0,3%. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor.
A força-tarefa contra o primeiro foco de grain no Rio Grande do Sul já vistoriou 522 imóveis e eliminou 201 plantas cítricas em Palmitinho. As ações da Secretaria da Agricultura e do Ministério da Agricultura incluem a retirada de plantas infectadas, o controle do inseto transmissor e o monitoramento das áreas próximas. A fiscalização no raio de 500 metros foi concluída e a vigilância poderá ser ampliada para municípios vizinhos. Cotações agrícolas. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 57,29 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 182,20 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 58,91 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 115,36 a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 67,94 a saca de 60 quilos. As primeiras informações de edição ficam aqui. Depois do intervalo, outras pautas entram na conversa e ajudam a completar o cenário da semana no agronegócio. A gente retoma em seguida. Estamos apresentando o Campo em Notícia. Meu filho, tá vendo todo esse campo aqui? Pois é. Um dia tudo isso vai ser teu. Que legal, pai! Daí eu vou fazer muito curso no Senar para deixar tudo organizado e produzir cada vez mais e melhor. Ah, muito bem, filho. Tô achando que tu puxou ao pai. Para contar sempre com o Senar, sim. Mas na beleza, acho que puxei a mãe. Senar. Conhecimento que movimenta o agro. O país tem uma das maiores e melhores aviações agrícolas do mundo, uma tecnologia que há quase 80 anos é sinônimo de produtividade e sustentabilidade no campo gaúcho. E quem tem a parceria do SINDAG tem para seguir segura e sempre melhor. SINDAG, valorizando os empresários, pilotos, técnicos, agrônomos e outros profissionais que ajudam o agro a decolar para alimentar, vestir e mover o país e o mundo. Voltamos a apresentar o Campo em Notícia. De volta ao Campo em Notícia. Nesta parte, o programa abre espaço para novos assuntos da produção, da pesquisa e das cadeias agropecuárias. Uma produção da AgroEffect em parceria com a Radiosul.net, com apoio de SINDAG, o Sindicato Nacional da Aviação Agrícola, e Senar, conhecimento que movimenta o agro. Seguimos com a edição. O Campo em Notícia é a voz de uma rede comprometida com o desenvolvimento do campo. Rosário de Serafina Correia, Planeta de Miraguaí, Tapense de Tapes, Cidade de Cruz Alta, Metropolitana de Canoas, Itapuã de Viamão, Sananduva de Sananduva, Upacaraí de Dom Pedrito, Vera Cruz de Horizontina. Nosso agradecimento a todas as emissoras que conectam o campo às comunidades do interior. Cotações pecuárias. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Boi para abate, preço médio de R$ 12,22 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 10,37 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 13,39 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 6,31 o quilo vivo. A vaca para abate, preço médio de R$ 10,91 o quilo vivo. E o leite, preço médio de R$ 2,38 o litro. Notícias pecuárias. O preço médio do búfalo passou dos R$ 10 por quilo vivo no Rio Grande do Sul. O indicador alcançou a maior média das últimas semanas, em um período de aumento nas vendas relatados pelos criadores. Quem chega com as informações é Ieda Risco.
O preço médio do búfalo no Rio Grande do Sul ultrapassou a marca de R$10 por quilo vivo pela primeira vez nas últimas semanas, monitoradas pela Emater Ascar. O indicador passou de R$ 9,57 na semana de 11 a 15 de maio para R$ 10,07 entre 8 e 12 de junho, enquanto o valor máximo pago aos produtores avançou de R$ 11,10 para R$ 12,50. A trajetória de alta ocorreu de forma gradual ao longo do período. A cotação média evoluiu de R$ 9,61 na semana entre 18 a 22 de maio e para R$ 9,73 entre 25 e 29 de maio, até superar a barreira dos R$10 em junho. O vice-presidente da Scribu, Rafael Gonçalves, afirma que a procura por búfalos tem aumentado nos últimos meses. É uma demanda aquecida. Temos percebido, inclusive, nos últimos remates que saíram, lotes ofertados com preços bons, com preços muito próximos dos preços dos bovinos. Isso reflete uma nova realidade da demanda por proteína vermelha no país. Conforme a Scribu, além da valorização dos animais, fatores como rusticidade, resistências a ectoparasitas e adaptação a propriedades de diferentes portes ajudam a explicar o aumento da procura registrado no Rio Grande do Sul. Da agência AgroEffective, Ieda Risco. Obrigada, Ieda. E a carne de búfalo será apresentada pela primeira vez na Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne, a FEICORTE, de 23 a 26 de junho, em Presidente Prudente, São Paulo. Associados da Associação Brasileira de Criadores de Búfalos vão oferecer carne de sol com manteiga de búfala aromatizada e stracciatella, além de paçoca de pilão feita com a proteína. A preparação recupera a ligação do prato com o tropeirismo e com as antigas viagens de transporte de animais até o mercado de Sorocaba. A participação também terá derivados do leite de búfala, como mussarela, burrata e manteiga. Segundo o ex-presidente da entidade, Caio Rossato, a degustação aproxima o consumidor dos sabores e das diferentes formas de utilização da carne e dos lácteos bubalinos. O prazo para a entrega da declaração anual do rebanho termina no dia 30 de junho no Rio Grande do Sul. Até o momento foram apresentadas cerca de 180 mil das 336 mil declarações previstas, o equivalente a 53,37%. O procedimento pode ser feito pelo produtor online, no site da Secretaria da Agricultura ou nas inspetorias veterinárias e nos escritórios de defesa agropecuária. A raça Corredale quer fazer com que mais informação chegue à rotina das cabanhas. Uma prova aproxima dados, seleção e valorização produtiva das decisões tomadas pelos criadores. Quem contextualiza essa proposta é Nestor Tipa Júnior. A Associação Brasileira de Criadores de Corredale, a ABCC, iniciou uma agenda de trabalho voltada à valorização técnica da raça, com foco na geração de informações para criadores e na qualificação dos processos de seleção dentro das cabanhas. A proposta é ampliar o uso de dados produtivos e genéticos como apoio às decisões de acasalamento, escolha de reprodutores e evolução dos plantéis. O presidente da entidade, Gustavo Veloso, afirma que a ABCC pretende ampliar o trabalho em torno da carne produzida pela raça, sem deixar de considerar a trajetória do Corredale na ovinocultura gaúcha. Por ser o maior rebanho do estado, 60% do rebanho ovino gaúcho é Corredale. Isso é outro fator importante. Então, por isso também que a gente está fazendo esse primeiro teste de desempenho de cordeiros de candidatos a carneiro em pastagem. Uma das iniciativas realizadas pela entidade foi iniciada no Centro de Pesquisas da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, em Ulha Negra. A avaliação reúne 41 ovinos reprodutores da raça, oriundos de cabanhas do Rio Grande do Sul, e uma prova de desempenho voltada à geração de dados produtivos genéticos. Na agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. O seguro do rebanho bovino gaúcho contra a febre aftosa foi renovado pelo Fundesa do Rio Grande do Sul, junto à seguradora Suez Ré.
A nova apólice mantém cobertura de R$50 milhões para 11 milhões e 500 mil cabeças de gado de corte e leite. O contrato custou R$2 milhões e 114 mil, com economia superior a R$300 mil em relação ao ciclo anterior. A pesquisa semanal do Nespo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aponta estabilidade no mercado do boi gordo após as altas registradas nas últimas semanas. Mesmo com oferta limitada de animais terminados, a cautela dos frigoríficos ajudou a equilibrar as cotações. Já na reposição, a maioria das categorias valorizou com destaque para novilhas e vacas de invernar. A melhora das pastagens de inverno após as chuvas pode ter estimulado novas compras pelos pecuaristas. Há 35 anos, o SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, trabalha pelo crescimento sustentável e melhoria contínua do setor, promovendo a segurança em campo e o respeito ao meio ambiente, valorizando os empresários, pilotos, técnicos, agrônomos e outros profissionais que ajudam o agro a decolar para alimentar, vestir e mover o país e o mundo. A FENAGEM vai levar para perto do público o trabalho feito na seleção dos animais. A Arena dos Campeões terá palestras e demonstrações práticas de julgamento para estudantes, produtores, criadores e profissionais da pecuária. Quem explica como vai funcionar é Arthur Chagas. Uma das atrações da programação da terceira Feira Nacional de Genética Promebo, a FENAGEM, que será realizada de 1º a 4 de julho na Associação Rural de Pelotas, será a Arena dos Campeões. A atividade ocorrerá no dia 2 de julho, é promovida pelo curso de Zootecnia da Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, e integra a agenda técnica do evento organizado pela Associação Nacional de Criadores Herbocolares, ANC. De acordo com a superintendente de registro genealógico da ANC, Silvia Freitas, a Arena dos Campeões foi concebida para proporcionar conhecimento e aproximar o público das técnicas de avaliação animal utilizadas nas pistas de julgamento. Serão apresentados critérios técnicos e conceitos utilizados na seleção e avaliação dos animais. E no turno da tarde vai ter a parte prática das atividades voltadas ao julgamento. Então, esses mesmos profissionais apresentarão em pista animais descrevendo pontos morfológicos de aprumos, características raciais de cada uma delas na prática, o que deve ser levado em consideração durante um julgamento, tanto para bovinos dessas raças que eu citei, quanto para cavalo crioulo. A Arena dos Campeões é aberta ao público e tem como objetivo difundir conhecimento técnico, estimular a formação de novos profissionais e proporcionar uma experiência educativa para estudantes, produtores, criadores e demais interessados no setor pecuário. Da agência AgroEffective, Arthur Chagas. Obrigada, Arthur. Hereford e Braafor avançam na seleção de animais mais eficientes e com menor emissão de metano. Provas realizadas na Embrapa Pecuária Sul combinam avaliação do consumo alimentar e mensuração de gases para ampliar a base de dados genéticos das duas raças. Quem traz os detalhes desse trabalho é Nessor Chipa Júnior. A busca por animais capazes de produzir a mesma quantidade de carne com menor consumo de alimento e menor emissão de metano orienta uma nova edição das provas conduzidas pela Associação Brasileira de Hereford e Braafor, a ABHB, em parceria com a Embrapa Pecuária Sul de Bagé. As avaliações reúnem 15 animais Hereford e 16 Braafor de criatórios de diferentes regiões do Rio Grande do Sul. De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo Técnico da ABHB, Paulo Zambuja, a integração permite avançar na seleção de linhas genéticas mais eficientes. Uma prova de vanguarda que mensura características de extrema importância, ou seja, identificação de linhagens e de linhas genéticas com uma maior eficiência de produção, consumindo um menor volume de forragem para ganhar um peso-alvo a ser atingido. A combinação entre desempenho produtivo e impacto ambiental também pode gerar reflexos econômicos para as propriedades. Para o gerente executivo da ABHB, Felipe Zambuja, a seleção de animais mais eficientes ajuda a reduzir custos dentro do sistema de produção. A edição atual está no terço final e será encerrada com um dia de campo. A programação deve apresentar os animais, os resultados das avaliações e os próximos passos para ampliar a participação de criadores e reprodutores nas futuras edições. Da agência AgroEffective, Nestor Chipa Júnior. Obrigada, Nestor.
Uma votação vai escolher a vaca mais popular dos 90 anos da Gadolando. A seleção reúne campeãs da raça holandesa de exposições e avança até a disputa final entre os animais mais lembrados pelo público. Quem faz o resumo dessa eleição é Ieda Risco. A Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, Gadolando, celebra em 2026 90 anos de atuação. Como parte das comemorações, a entidade promove a escolha da vaca mais popular dessa trajetória em uma ação que valoriza a memória e o legado da pecuária leiteira. A iniciativa reúne exemplares que marcaram época nas pistas a partir do resgate histórico das grandes campeãs, desde as últimas exposições realizadas no Parque Menino Deus, em Porto Alegre, até as edições da Expo Inter e da FenaSul Expo Leite. De acordo com o vice-presidente social e de eventos da Gadolando, José Ernesto Ferreira, esse trabalho resultou na consolidação da Galeria das Campeãs, considerada um dos mais relevantes acervos da raça no Brasil, reunindo imagens e registros das vencedoras ao longo das décadas. A votação estará disponível no site da Gadolando, iniciou durante a Expo Leite e agora até o dia 10 de agosto poderá escolher uma das vacas desta Galeria das Grandes Campeãs. A votação da vaca mais popular dos 90 anos da entidade não segue critérios técnicos atuais, mas considera a conexão afetiva, a lembrança e o impacto que cada animal deixou na trajetória de quem acompanha a raça. As semifinalistas serão apresentadas durante a Expo Inter. Na sequência, será aberta uma nova votação para a definição da grande vencedora. O resultado final será anunciado na confraternização de final de ano da Gadolando, da agência AgroEffective e Ieda Risco. Obrigada, Ieda. O Remate dos Sonhos 2, promovido pela GAP Genética, negociou 34 lotes de cavalos crioulos e alcançou média geral de R$ 97 mil em Uruguaiana. A comercialização teve participação da Trajano Silva Remates e também atraiu compradores do Uruguai e do Paraguai. O principal destaque foi GAP São Pedro, que teve uma cota de 10% vendida por R$ 250 mil. O resultado atribuiu ao cavalo uma avaliação estimada em R$ 2.500.000. Entre os machos inteiros, GAP Senhor alcançou R$ 200 mil. Nas fêmeas, GAP Soraya liderou as vendas com R$ 155 mil. Segundo o diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva, o resultado refletiu a demanda pela genética funcional e morfológica apresentada no leilão. Este bloco termina, mas a pauta da semana ainda tem outros desdobramentos. Na próxima parte, o programa volta com mais temas desta edição, logo depois do intervalo. Estamos apresentando o Campo em Notícia. Na terra do agro, onde tudo começa, comunicando as ideias, elevando a proeza, tecnologia e campo. Aqui não há fronteira, AgroEffective é a voz que é verdadeira, unindo a agilidade, a sustentabilidade. AgroEffective, a voz do progresso, comunicação forte é nosso sucesso. Caminhando juntos sem barreira se vê, um agro mais produtivo que pode renascer. Colhendo os frutos da inovação aberta, em cada palavra dita, a meta é certa. Planejamento é chave, eficaz e preciso, crescendo com sabedoria, grande ao aviso, cultivando o futuro com mente aberta. AgroEffective, a voz do progresso, comunicação forte é nosso sucesso. Caminhando juntos sem barreira se vê, um agro mais produtivo que pode renascer. Colhendo o futuro com mente aberta, em cada palavra dita a meta é certa. Planejamento é chave, eficaz e preciso, crescendo com sabedoria, grande é o aviso, cultivando o futuro com mente aberta. AgroEffective, a voz do progresso, comunicação forte é nosso sucesso. Caminhando juntos sem barreira se vê, um agro mais produtivo que pode renascer. Aqui o campo fala, inovação é lei, no ritmo do agro, avançamos como rei. Avançamos como rei, avançamos como rei.
go, go. Voltamos a apresentar o Campo em Notícia. A informação volta a ocupar o espaço no Campo em Notícia. Agora a edição aprofunda dos temas da semana e segue com conteúdos que ligam campo, tecnologia, economia e mercado. Uma produção da AgroEffect em parceria com a Radiosul.net, com apoio de Sindag, o Sindicato Nacional da Aviação Agrícola, e Senar, conhecimento que movimenta o agro. Acompanhe. O Campo em Notícias circula com a força de uma rede que respira o agro e acredita no interior do Brasil. Educadora de São João da Ortiga, Paverama de Paverama, Nativa de Rio Grande, Palmares de Santa Vitória do Palmar, Blau Nunes de Santa Bárbara do Sul, Nativa de Piratini, Universidade de Pelotas e a Rádio Agro Hoje. A cada rádio parceira, nosso agradecimento por ajudar a espalhar a voz de quem produz. Agenda. A agenda do agro também tem espaço no Campo em Notícia. Nos próximos dias, eventos e atividades técnicas reúnem produtores, entidades e profissionais ligados ao setor. Quem traz os detalhes é Érica Ferraz. A Alegrete recebe de 22 a 26 de junho um curso gratuito de inseminação artificial em ovinos. A atividade será realizada na Timbaúva Merinos, com vagas limitadas e inscrições junto ao Sindicato Rural de Alegrete. No dia 23, Passo Fundo cedia a terceira edição do Meeting Up and Herb. O encontro no Gran Palácio Centro de Eventos vai reunir especialistas em plantas daninhas para discutir identificação por imagens, uso de drones, transgenias, espécies resistentes, manejo integrado e novas ferramentas de controle. Já nos dias 24 e 25 de junho, Porto Alegre recebe a 21ª Jornada Nespro. O evento será realizado no Barra Shopping Sul com programação voltada a conhecimento técnico e às conexões estratégicas da pecuária. Da agência AgroEffect, Érica Ferraz. Obrigada, Érica. Giro pela rede. No Giro pela Rede, a gente antecipa em Bagé a realização de um simpósio voltado à bovinocultura. O encontro está programado para o início de agosto e vai reunir debates ligados à produção pecuária no município. Quem traz as informações é João Vicente Galo, das rádios Delta e Difusora de Bagé. Nono Simpósio de Bovinocultura de Corte acontece dias 5 e 6 de agosto em Bagé. Integrantes da Rural Jovem, Amanda Brandão e Aloísio Polino, destacam a respeito do evento. Vai acontecer então um simpósio no dia 5 e 6 de agosto. No dia 5 será dia de campo e no dia 6 palestras. Nós iremos disponibilizar 2 propriedades, onde será no período da manhã a Estância São Pedro e no período da tarde na Estância São Francisco. Com relação à programação das palestras, a gente tem um dos objetivos foi trazer nomes com bastante significado dentro do seu meio, Então, no período da manhã a gente vai ter uma palestra com Enio Crunt, com relação à parte de integração lavoura-pecuária. Também a Graciela Hilária, que é uma pesquisadora do INE, aqui do Uruguai, que vai entrar com o tema do rodeio de cria. Então, muita questão de nutrição, gado de cria. Durante o final da manhã, a gente vai ter uma mesa redonda. Então, a gente vai debater sobre os assuntos tratados. Na tarde, a gente entra com o Rogério Coan, com terminação intensiva a pasto. Isso é algo que a gente tem que ter consciência de que a gente precisa dominar, cada vez vai estar mais presente dentro da nossa realidade, essa integração, vamos dizer assim, da terminação em pastagens e a utilização de concentrado junto. Ainda na tarde, Rodrigo Patucci, vamos falar sobre a gestão dentro da pecuária de corte, esse controle dos dados dentro de uma propriedade. De Bagé, da Difusora e Delta FM, especial para o Campo em Notícia, falou João Vicente Galo. Obrigada, João.
Continuando o giro pela rede, a gente vai até Restinga Seca para acompanhar a avaliação da safra de arroz na região. O balanço considera o desempenho das lavouras e os resultados alcançados pelos produtores neste ciclo. Quem traz as informações é Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca. A Cooperativa Tritícola CPense Limitada Cotricel, unidade Restinga Seca na região centro do estado, classificou como muito boa a safra deste ano no arroz. Quem traz as informações é o gerente da unidade, o engenheiro agrônomo Marcelo Tomasi. Foi uma boa safra em termos de recebimento de grão, né? A gente avalia como muito boa, né? Muito positiva. Era uma expectativa inicial lá em dezembro, janeiro, fevereiro, de como seria a safra, de quão grande e a qualidade também, né? O arroz surpreendeu bem positivamente com as produtividades no início. A lavoura foi bem como a gente tinha planejado. 70% da lavoura de arroz, 60%, 70% foi plantada mais cedo e os 30%, 40% foi plantada mais tarde. Essa lavoura do cedo aí foi excelente, foi uma das melhores qualidades de grão aí dos últimos anos e uma boa produtividade. Uma produtividade ainda inferior um pouquinho a que foi ano passado, que foi um ano praticamente fora da curva, o ano anterior, mas foi muito boa, é uma média muito boa a desse ano. Especial para o Campo Notícias da Rádio Integração de Restinga Seca 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa. Obrigada, Rafael. Ainda no Giro pela Rede, a gente vai até São Cepé, onde psicultores participam de um programa voltado ao desenvolvimento da cadeia na região. A iniciativa busca fortalecer a atividade e ampliar as oportunidades para os produtores. Quem traz as informações é Zizi Machado, da Rádio Cotricel de São Cepé. Na semana passada, trouxemos aqui no programa as ações do município de São Cepé, na região central do estado, com relação à piscicultura. E dentro desse tema, a Emater local deu mais um passo, firmando uma parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, para a participação de piscicultores no Progeágua, Programa de Geração de Renda e Qualidade do Pescado, um projeto de extensão vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Zootecnia da Universidade. Ele tem como foco o desenvolvimento da piscicultura regional, oferecendo capacitações para produtores e apoiando municípios na organização da cadeia produtiva local. Segundo o técnico da Emater de São Cepé, Werner Wegner, a ideia é fomentar cada vez mais a atividade no município para que os produtores tenham condições de agregar mais renda às suas propriedades numa atividade que tem uma demanda crescente. Ele aproveitou para convidar a todos os interessados para uma reunião com a Emater e técnicos da UFSM, que acontecerá no próximo dia 25 de junho, às 14 horas, na Sala do IRGA, que fica ao lado do escritório da Emater de São Cepé. Da Rádio Cotricel, informou Zizi Machado. Obrigada, Zizi. As informações deste bloco completam mais uma parte do programa. Na reta final, a gente confere os últimos destaques da semana. O Campo Notícia volta depois da pausa. Estamos apresentando o Campo em Notícia. O país tem uma das maiores e melhores aviações agrícolas do mundo, uma tecnologia que há quase 80 anos é sinônimo de produtividade e sustentabilidade no campo gaúcho. E quem tem a parceria do SINDAG tem para seguir segura e sempre melhor. SINDAG, valorizando os empresários, pilotos, técnicos, agrônomos e outros profissionais que ajudam o agro a decolar para alimentar, vestir e mover o país e o mundo. Meu filho, tá vendo todo esse campo aqui? Pois é, um dia tudo isso vai ser teu. Que legal, pai! Daí eu vou fazer muito curso no Senar para deixar tudo organizado e produzir cada vez mais e melhor. Ah, muito bem, filho. Tô achando que tu puxou ao pai. Pra contar sempre com o Senar, sim. Mas na beleza, acho que puxei a mãe. Senar. Conhecimento que movimenta o agro. Voltamos a apresentar o Campo em Notícia. Começa a última parte do Campo em Notícia, é o momento de atualizar informações e completar o panorama desta edição.
uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net, com apoio de Sindag, o Sindicato Nacional da Aviação Agrícola, e Senar, conhecimento que movimenta o agro. Vamos à parte final. O Campo Notícias chega longe porque tem uma rede forte que caminha junto com o agronegócio. Poatã de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, CN7 de Tapejara, Minuano de Alegrete, Delta Difusora de Bagé. Nosso muito obrigado a cada emissora que faz parte dessa caminhada junto com o agro. Entrevista. O mercado de defensivos agrícolas ilegais vai do contrabando nas fronteiras à falsificação no interior do país. O gerente de combate a produtos ilegais da CropLife Brasil, Nilton Mendes, explica como esse crime prejudica o produtor, contamina o solo, alimenta organizações criminosas e pode atingir a reputação e as exportações do agronegócio. A entrevista é de Nessor Tipa Júnior. Nosso assunto hoje é sobre o mercado de defensivos ilegais. Números mostram aí que foram destinados 230 toneladas nesse último ano de 2025. E para a gente saber um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai conversar com o gerente de combate a produtos ilegais da CropLife Brasil, o Nilton Mendes. Nilton, prazer tê-lo conosco aqui no programa. Prazer é meu, Nestor. Satisfação é participar aqui e poder contribuir com essas informações tão importantes sobre esse assunto. Bom, Nilton, esse número de 230 toneladas de defensivos agrícolas legais aí que tiveram essas destinações nesse ano de 2025, o que isso representa assim, em relação ao setor, esse mercado ilícito, né, de insumos agrícolas que infelizmente acaba chegando ao produtor? Nestor, isso aqui é apenas um pequeno retrato, né, da dimensão que o problema se apresenta aqui para o nosso agricultor. 230 toneladas é só um número que nós aqui como entidades da indústria promovemos a destinação ambientalmente correta em decorrência das apreensões que as autoridades realizaram, né? As autoridades policiais de defesa agropecuária e de defesa ambiental, em todas as suas atividades de fiscalização e repressão, vão apreendendo esses produtos ilegais, oriundos do contrabando e oriundos da falsificação e da adulteração de defensivos. Então a indústria, como uma forma de colaboração com o poder público, realiza o que a gente denomina de destinação final ambientalmente correta através da incineração por uma incineradora ambientalmente certificada para que nenhum resíduo, né, chegue ao meio ambiente em decorrência da queima de todos esses produtos ilícitos que estariam no campo se não fossem as ações das autoridades apreendendo e recolhendo esses produtos na medida em que desempenham operações de fiscalização, de repressão ou mesmo apreensões que ocorrem nas estradas e nas rodovias brasileiras. Bom, a gente tem também esse número aí nesses últimos 6 anos, 1.600 toneladas que foram também destinadas, né? E a gente sabe, né? Cada vez que tem números grandes como esses, também pode ser tanto a questão de o aumento da fiscalização que consegue conter mais esse tipo de crime, mas também um aumento desse tipo de crime, né? Como é que vocês estão vendo também essa questão, esse reforço na fiscalização ou junto disso estão se buscando cada vez mais também esse acabar lesando esse produtor, né? Olha, você ponderou muito bem. Se a gente pegar os últimos 6 anos, só nós aqui como entidade da indústria, você falou de 1.600 toneladas, agora há pouco eu fiz uma atualização, considerando as últimas destinações do mês passado, nós já alcançamos 1.782 toneladas, né? E volto a dizer, boa parte disso apreendido no Rio Grande do Sul, apreendido nos estados que fazem fronteira com os nossos países vizinhos, né? Ou seja, a maioria desses produtos apreendidos é oriundo do contrabando. Mas há também uma parcela significativa de produtos falsificados e adulterados, que o agricultor, o produtor rural compra e adquire, muitas vezes buscando redução de custos, ele procura por menos preço, né? Ele reduz custo na aquisição, mas ele acaba tendo um prejuízo maior porque o produto, além de ser falsificado e não entregar aquilo que um produto legítimo entregaria em termos de defesa, em termos de proteção, em termos de produtividade e eficiência,
ele ainda acaba contaminando suas terras e a cultura que ele está produzindo. Então, é importante que o produtor fique atento a isso, né? Como eu disse a você, isso aqui é só um retrato desse problema, né? Nós temos uma quantidade muito maior de apreensões que acontecem no Brasil e recebe outra destinação, às vezes por parte da própria autoridade, como é o caso da Receita Federal. E aí no Rio Grande do Sul, especificamente, tem meios próprios para fazer a destinação. E esses produtos, além de trazerem inúmeros contaminantes, porque não passam pelo sistema de produção legal, né? Ou seja, não se observa controle de qualidade da produção, não se retira os contaminantes, eles impactam de várias maneiras a produção agrícola do produtor rural, que faz a equivocada decisão de adquirir e usar esses produtos. Portanto, é importante esse serviço que você está fazendo aqui, de levar essa informação para o produtor, para que ele saiba identificar quando ele se deparar com um produto suspeito e ele tomar uma decisão consciente, né? Especialmente naqueles casos em que o produto é adulterado e falsificado e pode enganá-lo. Pois é, e falaste justamente dessa questão, né, das regiões, acho que do Rio Grande do Sul, especialmente, onde nós estamos, da questão do contrabando, né, e viu que isso é muito forte, especialmente nessas áreas fronteiriças, né, aqui no Sul e Centro-Oeste, mas também tem a questão da falsificação no Sudeste, né, e isso também mostra aí que em diferentes regiões existem diferentes tipos de crime também. Exatamente. Nas regiões fronteiriças, como o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, até Rondônia, inclusive, é muito mais presente o produto oriundo do contrabando, porque está muito mais próximo, está mais fácil, mais disponível, né? Mas no interior do Brasil é muito comum encontrar grandes apreensões, como que aconteceu aqui no estado de São Paulo, em dezembro de 2025, e agora, recentemente, no mês de março, aconteceu no estado de Minas Gerais grandes apreensões, volumes significativos de defensivos agrícolas falsificados e contrabandeados também. Então, infelizmente, o Brasil é muito rico, muito grande, tem uma agricultura pujante, muito desenvolvida, e essa agricultura demanda por insumos. E é exatamente essa demanda que o criminoso aproveitou para explorar. Explorar especialmente por quê? Porque nós temos produtores que estão desinformados, produtores que estão buscando reduzir margem de custo de produção e às vezes tomar uma decisão, né, de adquirir um produto sem nota, um produto que não tem a origem certificada, e ele está indiretamente fomentando o crime organizado. Aí no Rio Grande do Sul, por exemplo, e eu falo aí porque estou aqui no Sudeste, né, a gente tem notícias recentes das autoridades e grandes volumes apreendidos de produto contrabandeado no mesmo ambiente, nas mesmas propriedades, das mesmas revendas em que se apreende semente pirata. Para você ver como as irregularidades estão se conectando, né? Inicialmente a gente tinha só uma adesão pontual ao contrabando, ela ganhou uma dimensão tão grande que ela está alimentando inclusive o mercado de sementes piratas. Mas vai produzir semente pirata, obviamente que não vai usar um produto legítimo, né? Ele vai usar um produto contrabandeado, eventualmente um produto falsificado e até roubado, né? Ele está tomando uma decisão muito ruim para o produtor agrícola como um todo, para o agronegócio como um todo, para a reputação da produção agrícola brasileira. Isso pode impactar, inclusive, em embargos das exportações brasileiras. Tem toda essa questão, né, que é preciso ficar de olho, mas para a gente também já fechando, Nilton, a gente já falou um pouco aí do produtor, os problemas, mas esse produto também chegando, né, de forma indireta a esse consumidor, também é uma grande preocupação. Sim, a gente não teve nem tempo de abordar os impactos que a contaminação desses produtos podem trazer para nós brasileiros enquanto consumidores da produção agrícola, que aqui dentro é feita para o nosso uso e consumo, né? Recentemente, se não me engano, na última pesquisa da Anvisa sobre limites máximos de resíduos, né,
de defensivos agrícolas e de outros insumos na alimentação brasileira, se identificou uma redução significativa dos casos de contaminação. Isso é muito bom, né? Indica que no longo prazo, em decorrência de uma atuação sempre presente das autoridades de vigilância sanitária de meio ambiente, essas contaminações têm diminuído, mas pontualmente num ou outro estado ela ainda acontece, né? Eu me lembro que, acho que no mês passado, o órgão de defesa agropecuária do estado de Santa Catarina divulgou dados do estado, no qual também se constatou a redução dessa contaminação. Isso é importantíssimo de dizer, de registrar, de parabenizar as autoridades de defesa agropecuária por essa iniciativa. Contudo, né, temos que tomar cuidado para que esses índices não subam, para que isso não repercuta no alimento que o brasileiro consome. Bom, Nilton, quero te agradecer a disponibilidade de estar aqui com a gente, explicar esse tema tão importante para o nosso produtor e para a sociedade como um todo, e parabenizar vocês aí por esse trabalho de combate a esse tipo de crime. Muito obrigado. Eu que agradeço, ficamos à disposição para mais esclarecimentos, tá? Parabéns a vocês pela iniciativa e a divulgação. Obrigada, Nestor. O programa termina no rádio, mas a cobertura da AgroEffect continua todos os dias. No Instagram, o perfil é AgroF, repetindo AgroEFF, com notícias, bastidores e atualizações do setor. No YouTube da AgroEffect, pelo canal AgroF Play, você encontra entrevistas, programas e reportagens em vídeo. Os conteúdos também estão no Spotify, no LinkedIn e no TikTok, em formatos para ouvir, assistir e acompanhar ao longo da semana. Procure a AgroEffect nas redes e siga conectado com a informação do agronegócio. Com as informações de hoje, a gente completa mais uma edição do Campo e Notícia, uma produção da AgroEffect em parceria com a Radiosul.net, com apoio de Sindag, o Sindicato Nacional da Aviação Agrícola, e Senar, conhecimento que movimenta o agro. Eu sou Rejane Costa, agradeço a sua audiência e reencontro você na próxima semana. Você ouviu o programa O Campo em Notícia.